O Em Pauta de hoje vai falar sobre a campanha Junho Vermelho, que fala sobre a importância da doação de sangue e da manutenção dos estoques para atender pacientes de todo o estado. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a gerente de Relações Públicas e porta-voz da Rede Hemosul MS, Mayra Franceschi. Seja bem-vinda e para começar, vamos falar qual que é o principal objetivo dessa campanha. Em primeiro lugar, eu que agradeço a presença aqui. É muito importante que nós tenhamos esses canais de multiplicação, que é a forma que a gente tem para conversar, né, com as pessoas e dizer da importância da causa do sangue. Então, o Junho Vermelho, ele foi definido, elaborado em 2011 por um grupo de doadores de sangue de São Paulo chamado Eu Dou Sangue. E foi mais ou menos em 2016 que isso tomou porte para o Brasil todo. Nós tínhamos, nesta época, baixas de até 70% no número de doadores. E o que aconteceu? Com o advento do Junho Vermelho, as campanhas, as mobilizações, a imprensa que multiplica essa causa, a gente tem tido o Junho Vermelho como campeão de doações normalmente no ano. Mas, neste momento, depois eu vou falar com você, que mesmo com isso, a gente está com algumas baixas no estoque. Então, o Junho Vermelho ele é o mês nacional e também estadual de incentivo à doação de sangue. Ele foi colocado nessa época com um motivo especial, não foi aleatoriamente, porque é um mês que abre uma temporada complicada praticamente no Brasil todo. Aqui na região centro-oeste, grande parte do Brasil, a gente tem o quê? Seca, climas mais frios e, com isso, doenças respiratórias. Em outra parte do Brasil, chuvas e endemias típicas, né, de época chuvosa, como dengue, chikungunya, embora isso esteja acontecendo no nosso estado também. Então, ele é muito importante neste momento, porque ele abre essa temporada e faz com que a gente consiga mobilizar as pessoas em torno da causa do sangue, que é muito importante. E este ano, a gente está com uma campanha que o Instituto Proemo, que é um instituto sem finalidades lucrativas, que fica no Ceará, ele trabalha para as hemorredes públicas, ele fez para todo o Brasil, que é o jogo mais importante do mundo. Então, a Copa é legal, nós estamos em clima de Copa, aí, né? Porém, o jogo mais importante do mundo ainda continua sendo a vida. E esse é o nosso jogo, essa é a nossa causa, e esse é o time da solidariedade que a gente quer convidar a todos para adentrarem, fazerem parte desta corrente tão importante da causa do sangue, da medula óssea. Vocês aproveitaram, então, o momento da Copa do Mundo já. Exatamente. E fez essa campanha, certo? E falando sobre esse período crítico, né, como você mesmo citou, como que está o estoque atualmente? Então, nessas primeiras semanas, nós ainda estamos trabalhando com os estoques de O positivo e O negativo em situação baixa, o O positivo em estado de emergência. Isso não é de agora. A gente vem já com déficit de O positivo, O negativo, desde o tempo da pandemia. Só que ele melhora um pouco, depois ele piora, e a gente vem já há várias semanas e acreditamos que mesmo com essa mobilização, com estas campanhas, com a Rota Hemosul Móvel, que é o nosso ônibus novo que está correndo aí, né, pelo estado até pela capital, empresas, municípios, e com o Me Leve Hemosul, que a gente busca pequenos grupos para doarem no Hemosul, mesmo com toda essa mobilização, a gente se encontra e acredito que vamos passar o mês aí com essa questão de emergência para o O positivo. E é estranho, porque é um mês de muitas doações, mas a gente também sabe que nós estamos num ano de muitas doenças respiratórias. A gente tem visto muitas pessoas doentes e quando você está doente, você não pode doar. Você precisa esperar estar bem de saúde para poder fazer esse ato de solidariedade. Então, a gente faz um chamado aí para as pessoas que já doam sangue, que estão em época de doar, às vezes doaram há um tempo, esqueceram, né, de voltar. E a gente pede também para você, que ainda não é doador, que você se torne doador de sangue, doador de medula óssea, porque eu sempre coloco uma frase que pode haver um pai, uma mãe, um filho, um sobrinho, um amigo por aí precisando de você para continuar vivendo. E a gente não sabe a mãe de quem, o pai de quem, e essas coisas elas mudam, né? A gente quer que as pessoas que sejam bem de saúde continuem bem de saúde, mas a gente precisa ajudar sem saber a quem, porque um dia a gente pode precisar de ajuda.
Mayra, aproveitando que você falou que ajuda muitas pessoas, quem seriam essas pessoas? Quem que recebe esse Certo. sangue, essas coletas? Olha, uma grande parte da nossa demanda vem de pacientes oncológicos. Porque o que acontece? O paciente oncológico, sujeito a tratamento quimioterápico, né? Ele normalmente tem baixa de hemácia, baixa de plaquetas, precisa fazer essas reposições desses hemocomponentes. Então, o paciente oncológico, eu posso dizer aí que pega uns 40% da nossa demanda. E aí você vai ter cirurgias de grande porte, cirurgias cardíacas, cirurgias gástricas, né? Que mais? Acidentes de trânsito, pessoas com doenças, com patologias crônicas, né? Que precisam de reposição sanguínea. É muita gente precisando. É muita gente precisando. Algumas são crônicas e outras eventuais. Algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, quando recebem essa transfusão, aquela é a chance dela continuar vivendo, porque não há um medicamento que faça, às vezes, do sangue. E eu digo que a causa do sangue, ela é uma causa bem única. Por quê? Porque, por exemplo, se faltam medicamentos, muitas vezes a gente pode dizer que não foi gerenciado adequadamente, não se comprou em tempo, mas como eu faço com sangue se não há doação? Eu não consigo comprar, eu não consigo produzir, ainda não existe um componente sintético que substitua o sangue. Eu preciso de você, eu preciso do doador voluntário. Então eu digo que a causa do sangue é uma causa de todos nós, de responsabilidade cidadã, de responsabilidade social, um dever de todos nós, porque a Rede Hemossul só trabalha com a doação voluntária, que é através deste sangue que a gente produz os hemocomponentes. E falando de doações, para quem deseja se tornar um doador, quais são os requisitos? Olha, são muitos. As pessoas até dizem que a gente, vocês não querem sangue, né? Porque é tão rígido. Olha, a política de sangue, a legislação é nacional. E a lei nacional, inclusive, ela vem, né, de toda uma mobilização da Organização Mundial de Saúde, de cientistas, de pessoas especialistas na área, que estudam para verificar o que se pode e o que não se pode fazer nessa área da hemoterapia e da hematologia, né? Então, o que acontece? Eu tenho critérios básicos e depois eu vou ter as entrevistas mais aprofundadas. A política de sangue é nacional, a gestão é estadual, mas a lei é única. Então, os critérios básicos são ter entre 16 e 69 anos de idade. Aqui no Mato Grosso do Sul, para doar, o menor tem que estar acompanhado ou do pai, ou da mãe, ou do responsável legal. Ele precisa, a pessoa precisa estar bem alimentada, bem hidratada e bem de saúde. Então, se eu estou alérgica, se eu estou com problemas respiratórios, eu não consigo doar sangue naquele momento, mas é temporário, eu preciso esperar eu melhorar para poder doar, né? Que a gente tem essa responsabilidade com a vida do doador antes de ter a responsabilidade com a vida do paciente. Não adianta prejudicar um, né, para ajudar o outro. Trazer um documento oficial com foto, sempre na doação, sempre oficial, um print não serve, né? Ele pode ser digital ou físico. E pesar pelo menos 51 quilos. É importante também que a primeira doação ela é até 60 anos de idade, porque 61 para frente é para quem já é doador. Aí você vai ter N outros critérios. Por exemplo, se beber socialmente, você precisa pelo menos de 12 horas antes da doação para poder efetivar essa doação. Mas se você bebeu demais, né, participou de uma festa, você precisa ficar pelo menos ali as suas 48 horas para desintoxicar o organismo para que você possa fazer a doação. Aí você tem as vacinas. Vou dar um exemplo, a vacina da gripe, que está mais em evidência. 48 horas apenas você já pode fazer a sua doação. Aí tem medicamentos. As pessoas às vezes pensam, estou tomando medicamento, não posso doar. Depende. Medicamentos para pressão, alguns podem, outros não. Medicamentos psicossomáticos, que são aqueles para ansiedade, depressão, muito utilizados, né? Alguns podem, outros não. Então é importante você tentar passar por essa triagem clínica, né? Para verificar se você está apto. Existem algumas questões que impedem definitivamente.
Então, se a pessoa teve algum tipo de câncer, infelizmente, ela não pode mais doar, né? Inapta definitiva, ela pode trazer outras pessoas e contribuir dessa maneira. Também, se teve hepatite B ou hepatite C, são inaptos definitivos essas pessoas, né? Então, já a hepatite A até 11 anos de idade não impede. Então, são muitos critérios. É impossível que a gente fale sobre todos eles, mas isso é importante para a segurança transfusional. Aí as pessoas perguntam, mas por que aquela entrevista é tão rígida? Porque nós temos os melhores exames mundialmente falando. Nós temos, inclusive, tecnologia biomolecular. Não tem exame melhor em outras hemorreides de outros países. Mas tem um período que chama janela imunológica, que é um pequeno período que, se o vírus entrou na corrente sanguínea daquele doador, ainda não é captado, porque ele ainda não fez morada, vamos dizer assim. Então, exame nenhum no mundo capta naqueles primeiros 10 a 12 dias. Por isso, a segurança transfusional é ótimos exames que nós temos, mas também a sinceridade na triagem clínica, na entrevista, para que a pessoa que está do outro lado, já debilitada, possa receber um sangue seguro para que ele possa continuar vivendo. Certo, eu quero agradecer sua participação, Mayra, e eu deixo o espaço aberto para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo sobre essa campanha e também para convidar, né, para doar. Olha, em primeiro, posso pedir para seguir nossas redes sociais? Claro. Siga o @hemosulms, porque ali você tem muitas informações a respeito desse processo de doação. Também vá até o nosso site, põe HemoSulms no Google que você já encontra, vai ali que tem bastante informação. E olha, pense no seguinte, é algo tão pequeno que você pode fazer e tão grande, enorme para alguém que precisa desse sangue, o seu organismo vai repor tão rapidamente, de uma maneira plena, e você vai salvar alguém que só vai continuar vivendo com a sua doação. Então só vem para essa doação de sangue. Se você tem um pouco de receio, chama a gente vai junto lá conversar com você. Você vai ver que é um processo tranquilo. A doação em si são 5 a 10 minutos, ali uns 40 minutos o processo todo. Então a gente precisa de você para a gente continuar salvando vidas. Esse foi o Em Pauta de hoje. Para acessar mais os nossos conteúdos, acesse o portal jdunoticias.com e nos acompanhe pelas redes sociais.